Ora, hoje juntamos-nos aqui para falar do Modern Art, um jogo criado pelo Reiner Knizia, de 92. É um jogo de leilões e que usa pontos de vitória como recurso. Isto é o Pontos por Byte. Eu sou o Rodrigo. Nunes Pinhal. É João. O Urbani. Bem-vindos. Ora, o Modern Art é um jogo que ganhou, ou melhor, não ganhou, foi nomeado para o prémio do Spiel des Jahres em 93. Perdeu para um jogo que é o Perudo, não sei se vocês conhecem. Eu fui investigar. É um jogo que no BGG está datado de 1800. É da América do Sul e é tipo sorte, bluff de dados, não sei como é que ganhou a Modern Art, mas pronto. É uma trivia interessante. Pronto. Então, o Modern Art é um jogo em que estamos a negociar cartas que representam quadros de arte moderna, em que estão representados quadros de 5 artistas diferentes. Verdadeiros, conhecidos, não são inventados para o jogo. Pronto. No início do jogo começamos com X cartas, depois o jogo processa-se ao longo de 4 rondas, em que em cada ronda vamos receber mais cartas. Em cada uma das rondas, 3 dos 5 artistas são pontuados. Vão receber uma pontuação de valor de 30, de 20 ou de 10 e os outros 2 vão ficar sem pontuação nenhuma. Como é que os artistas recebem a pontuação, a valoração em cada ronda? Tem a ver com o número de quadros que já saíram de determinado artista. O artista que tiver o maior número de quadros saídos é o mais valorizado. O que tiver o terceiro valor é o que recebe o valor de 10. E outros artistas, mesmo que tenham quadros cá fora, se tiverem menos que os 3 primeiros, não recebem o valor naquela ronda. Nós, ao longo do jogo, vamos leiloando quadros que estão na nossa mão e os quadros podem ser leiloados de várias formas diferentes. Uma delas é preço fixo. Nós determinamos um preço e, pela esquerda, os jogadores vão dizendo se querem aceitar aquele preço ou não, ou passar. Portanto, o primeiro a aceitar fica com o quadro e paga o valor. Outro tipo de leilão que não é leilão, é uma oferta única. Portanto, começando pela esquerda, há um jogador que faz uma oferta e o vendedor ou aceita ou não aceita e vai passando de jogador em jogador até ele aceitar uma oferta ou não aceitar nenhuma, e aí pode ele comprar o quadro por um valor acima do mais alto que foi oferecido. Há também o leilão aberto, que é aquele leilão com o qual provavelmente estamos todos mais familiarizados, que é livre, aberto, toda a gente vai falando e dando valores. Acaba por ser uma confusão desgraçada e torna um jogo divertido, é o mais divertido de todos, exatamente, porque gera picardias, não é? Às vezes há pessoas que acabam por desligar-se do verdadeiro valor do quadro, mas a honra diz-lhes que eles têm que levar aquela avante sobre o outro licitante. Há também o leilão fechado, em que as pessoas colocam um valor em dinheiro na mão, a mão fechada, põem todos a mão sobre a mesa e revelam ao mesmo tempo qual é que foi o valor. E há um último tipo que é de carta que traz um símbolo de leilão duplo, que significa que essa carta irá ser leiloada com uma segunda carta e o leilão vai obedecer às regras da segunda carta, que é uma das 4 regras que eu já falei. E portanto esses acabam por valer mais porque estão a vender 2 quadros de uma só vez. O jogo processa-se através do gasto e da obtenção de dinheiro, e o dinheiro são pontos de vitória. No final, quem acabar com mais dinheiro ganha o jogo. Portanto, vocês cada vez que estão a comprar quadros estão a gastar pontos de vitória e cada vez que os vendem estão a receber pontos de vitória. Portanto, tentar empurrar o preço dos quadros no sentido mais vantajoso significa, ou muitas vezes significa, a vitória ou a derrota no jogo. Pronto, quando sai o 5º quadro de uma ronda, a ronda acaba, de um artista, a ronda acaba. Esse 5º quadro já não é leiloado e vão-se determinar então as pontuações. Termina a ronda, vendem-se os quadros à banca ou recebemos dinheiro pelos quadros que nós temos comprados, de acordo com o valor que os artistas receberam nessa ronda, acumulado com o valor das rondas anteriores em que eles pontuaram.
E pronto, e vamos dar aqui início ao debate, aos bitites de cada um dos bitateiros do podcast. Vamos começar aqui com o Nuno à minha esquerda. Então, vou começar já pelos pontos positivos do jogo, que um deles é extremamente portátil. Um baralho de cartas, meia dúzia de fichas de dinheiro. Bem, depende da edição. Depende da edição, não é? Sim, pois. Embora todas as edições possam ser reduzidas para isso. Um molhinho de... Infelizmente não são. Não, porque vêm com martelos. Exato. Pois, não sei. Mas se tu tirares disso tudo da caixa, continuas a ter um baralho de cartas e meia dúzia de coisas a representar dinheiro. O martelo é essencial. embora torne a portabilidade um bocado mais chata. É um bocado mais chato, sim. Já não deixa de ser um jogo de avião, porque já não podemos levar um martelo. Exato. Não temos justificação para andar com o martelo normal. Ainda acham que vais fazer um hijacking do avião com o martelo. Pronto. É um jogo que não tem sorte, tem astúcia. Portanto, agrada-me muito que tem a questão do bluff. Às vezes estamos a licitar um quadro, não queremos saber daquele quadro para nada, mas só para ver se alguém dá um bocadinho mais e fica sem esse dinheiro. E às vezes ficamos agarrados. Gosto do sistema de leilões, acho que é uma das mecânicas que eu gosto nos jogos. Extremamente simples de explicar às pessoas, não há ninguém que não perceba o jogo. Eventualmente podem ter alguma confusão ou outra com a questão dos fins das rondas, mas terminando a primeira ronda toda a gente fica a saber exatamente como é que o jogo se joga, mesmo que seja preciso voltar ao início, é um jogo que se joga perfeitamente. Sim, 40 minutos, uma hora no máximo. Depende. Depende Mas ultimamente... Sim, depende de quanto podemos interagir com os outros. Quanto mais jogamos, mais longo fica. Que é uma coisa que ganha profundidade. Correto. Pronto, pode ganhar profundidade. Embora também depois possa se tornar um bocadinho maquinal, em que se esquecemos completamente do tema e estamos mesmo só focados no que é que os outros jogadores estão a fazer, o que é que eles estão a vender, o que é que estão a comprar. Ainda assim, acho que o tema é excelente e dá para jogar com qualquer pessoa. Há algumas edições que são extremamente agradáveis visualmente, outras nem tanto. Sim. A versão que nós costumamos jogar é bastante clara, simples. A da Oink, de 2019, se não me engano. Tenho o meu contra principal com o jogo é que não é fácil de arranjar a edição que nós queremos. Não é fácil, embora haja muitas edições, não é fácil de arranjar. Sim, eu só arranjei em segunda mão. Não é assim um jogo que esteja... Que é uma pena, porque é um jogo extremo, é um jogo familiar que sim, não pode jogar com... consegue jogar e é uma pena que realmente seja um dos problemas do jogo. O outro pode ser o outro, lá está, é jogando muitas vezes, pode ficar um pouco longo para o jogo que é, porque está toda a gente demasiado focada no eu tenho que ganhar, tenho que conseguir mais dinheiro que os outros todos, e acaba por, digamos, perder um bocadinho o entusiasmo do leilão para passar a ser uma coisa muito estruturada de o que é que eu estou a fazer contas, constantemente com o cérebro a fazer contas para o valor das cartas. Mas de qualquer maneira são assim uns contras muito puxados, porque não há muito mal a dizer deste jogo. Pois não há, eu não tenho contras. Portanto, eu, por exemplo, se tivesse um contra alguma coisa do Knizia que era de admirar. Por acaso não tenho contras, neste jogo não tenho nenhum contra. Acho que é o que tu dizias, é um jogo que dá para jogar com qualquer grupo. Eu jogo com os meus sobrinhos, é um jogo super fácil, eles não fazem a mínima ideia do que é que estão a vender, vendem quadros por preços exorbitantes sem nenhum tipo de problema, mas é divertido, é divertido. E ao contrário, eu acho que ao contrário do que dizia o Nuno, acho que quanto mais jogas, melhor fica. Um dos meus prós é o facto do jogo, quando jogas sempre com o mesmo grupo, ganhar ou basear-se completamente no grupo. Já não estás a jogar o jogo, tu estás a jogar com as pessoas, ou seja, o jogo é só um meio, estás a jogar contra as pessoas que estão ali à volta, sabes que alguém paga sempre demais, já sabes que vais estar ali a puxar um bocadinho, sabes que alguém guarda com cartas, já sabes que fica ali com as cartas para as usar no fim, já vais estar ali um bocado a tentar controlar, a saber se
Se faz... Mas atenção que eu referia principalmente ao tempo. Sim, tempo do sim, jogo, sim. Porque o jogo acaba por ter essa observação toda. Claro, mas Acabamos por esticar se calhar leva um mais bocadinho. tempo. A mim não me incomoda, os jogos mais compridos não me incomodam. Como disse, os contras foram esticados um bocado assim. Mas é uma das coisas que eu gosto. Isso é a meta que se cria à volta do jogo. O grupo cria ali uma dinâmica que é interessante de jogar. E já está. Contras não tenho nada a ver. Sim, também tive alguma dificuldade em encontrar contras. Porque lá está, foi um jogo que a primeira vez que eu joguei. O leilão nunca foi a minha mecânica favorita em jogos, mas este aqui claramente é uma exceção à regra, devido à sua interatividade, à diversão que proporciona como quem estamos a jogar, né? E lá está também aquelas picardias que se geram e principalmente quando conheces as pessoas com quem estás a jogar, vais tentar ainda picar mais isso e é sempre engraçado. E pronto, também cada pessoa também tem que contrariar o que os outros pensam dela, o que vai fazer, né? Portanto, Tentar sair um bocado do... Portanto, tens que ser um bocado disruptivo às vezes, dentro da tua personalidade. E pronto, basicamente é um jogo que sempre vai à mesa, é uma diversão. E é sempre diferente, porque há dias em que é o Rick que está na BR, às vezes é o Okamoto. O Kaminsky. O Kaminsky. Não é verdade. Há jogos em que há artistas que nem aparecem. Nem aparecem. E noutro jogo pode ser o que ganhou tudo. Exatamente. Há jogos que aparecem, depois 2 ou 3 rondas em que não saem E depois nada, ressurge que nem uma fênix. Exatamente. Como são cartas a sair, tens essa aleatoriedade, não é? Pois eu, acima de tudo, também acho o jogo muito divertido. Acho que é um jogo que vai à mesa em quase qualquer situação. Eu já o pus em casa para a família e foi logo um sucesso imediato. Sem dúvida. Vai dos miúdos aos mais velhos, sem problema nenhum. Toda a gente percebe o que é dinheiro, toda a gente, mesmo que não perceba nada de arte, percebe que aquilo são quadros e que têm um valor e estamos a vender quadros. E depois é tentar sacar o máximo de dinheiro ao familiar à direita ou à esquerda, portanto isso é sempre giro. Acho que além disso, além de ser aparentemente só um jogo de leilões, para quem gosta de ter alguma estratégia nos jogos, este jogo também não perde aí, porque nós começamos com bastantes cartas na mão no início do jogo, depois ainda vamos recebendo mais algumas, mas nunca vamos gastar todas, o que significa que vamos logo desde o início olhar para algumas das cartas que temos na mão e fazer um pequeno, não dá para planear certo, mas se calhar perceber que alguns artistas vamos deixar mais para o fim, esperar que eles valorizem para depois puxar por aquelas cartas porque vai fazer sentido mais tarde, porque as que nos calharam vêm com um tipo de leilão que vai dar para potenciar mais numa altura mais tardia do jogo ou numa altura mais curta, portanto é uma estratégia a curto e a longo prazo, na minha opinião, e acho que o Knizia aqui realmente acertou com a variabilidade dos leilões. São 4 tipos suficientemente diferentes uns dos outros, que cada um deles tem o seu momento, há momentos e a sua rentabilidade em diferentes momentos do jogo. E há que saber jogar o artista certo com o tipo de leilão certo no momento indicado para potenciar o quadro ao máximo. Se tiveres essas cartas na mão. Claro. E daí pensares no início do jogo, logo, se calhar, que cartas é que são melhores. Cartas é que queres guardar para já. E que na realidade é um excelente ponto de observação do Knizia, é a excelente observação do Knizia em relação ao jogo. Porque são leilões do mais puro que existe. Não tem, as regras do jogo são leilões. Em que tens os leilões típicos de qualquer casa de leilões. É assim que se faz as trocas de arte. Portanto, não há questão nenhuma, não há nada de inovador, mas a verdade é que é brilhante teres obras de arte em cartas e ser um jogo e joga bem com os números todos dos jogadores. Pode jogar a partir de 3, a 2 não faria sentido, obviamente, mas a partir de 3 pode jogar e joga bem tanto a 3 como a 5, sendo que quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais engraçado se torna, mais divertido se pode tornar, porque
Eu joguei a 3 e não foi tão bom, na minha opinião. Mas é um não tão bom que não te importa, não te incomoda jogar, porque o jogo fica um bocadinho mais rápido, não perdes assim tanto tempo como a 5, acaba por ser uma coisa rápida de jogar. Achei que o intuito do jogo se perdia um bocadinho, porque não consegues verdadeiramente às vezes puxar pelo leilão. Se há um preço fixo. Sim, há uma pessoa que tu não sabes e já não tem dinheiro. Automaticamente só há uma pessoa a licitar. Pois. Fica muito viciado, na minha opinião, a 3. Mas pronto, a 4 e a 5 sem dúvida é um excelente jogo. Quanto mais gente há, mais movimento existe, mais... Sim, porque a 3 estás a vender o quadro e tens mais 2. Basta um não estar interessado e tem um monopólio não há grande oferta. Pronto. O Nuno está a acabar, o outro Nuno, até que está a dizer é que acaba por ser, o jogo se adapta-se um bocado a essas situações, mas sim, pode perceber o teu ponto de vista. Eu adoro particularmente aquela carta dos leilões que saem vendes 2 quadros num só leilão. Adoro isso porque dá-me sempre volta à cabeça em termos de valores. Sim. É interessante. E sim, estás ali a olhar para as cartas, espera aí, agora como é que é? Exato. Quanto é que isto vale? Quanto é que é o preço? E principalmente numa ronda mais tardia em que vendes 2 quadros que podem vir a valer imenso e tens de fazer as contas, ok, tenho que pôr o valor disto no valor que ele vai ficar no máximo, tentar puxar isto ao máximo, mas depois pode correr muito mal. Depois há um twist e esse quadro não sai mais e ele ardeu. E nem pontua. Ou então pensas nisso e depois com isto vai arder e pedes pouco e vês que aquilo foi vendido logo e podia ter sido um bocadinho mais. É muito giro o jogo. Eu tenho tendência sempre a pedir menos do que eu devia. Não, tu tens tendência a acabar as 2 primeiras rondas sem comprar nenhum quadro. Sim. Porque eu estou a tentar chegar a ganhar só investir. Sem comprar. Só vender. Só vender 2 quadros. Mas não sei se é possível. Acho que tinha que sair a mão. Não sei, perfeita. vamos ver a tua estatística de vitórias. Não, é má. Não vale a pena. Lá está. Pode haver a questão dos grupos, e embora isto seja eu pus como um ponto forte do jogo, pode haver grupos em que o jogo não funciona. Pessoas que não tenham capacidade de perceber leilões, que não há muitas, mas pode haver aí a questão, e pode haver pessoas que se fiquem ofendidas com a brincadeira que o jogo dá, ou que se sintam melindradas pela questão do dinheiro, pela questão do sentirem que estás a enganá-los com os bluffs, porque acabas, quando estás a fazer de leiloeiro, acabas por ter que fazer um bocadinho de bluff, acabas por ter, os outros jogadores fazem um bocadinho de bluff. Faz parte. Sim, exato, Tens de vender a banha da cobra. Mas há pessoas que não gostam. Eu tive a experiência com um jogo de bluff do Coop, por exemplo, em que joguei uma vez com uma pessoa que era extremamente focada na verdade. Portanto, não tinha capacidade de fazer bluff. E o jogo não funciona. Portanto, pode haver a questão de uma pessoa que não conseguia fazer bluff. Exatamente. E há que filtrar. Pronto, mas nós estamos aqui a dizer que dá para todos os grupos. É verdade. Estou a criar a exceção do pode não resultar para todos os grupos. Sim, mas na verdade, até agora, com todas as pessoas que eu experimentei jogar, resultou. Sim. Mesmo com quadros a serem vendidos a muito mais valor do que eles vão valer na realidade. Sim. Uma vez joguei Resistance com uma pessoa dessas que não sabia mentir ou sequer dissimular ou tentar enganar e o jogo estragou para toda a gente. É isso que eu me refiro. Porque foi um jogo similar, o Cook é do mesmo género do Resistance. Se tens alguém no grupo que não faz bluff, não vale a pena. Aí há que filtrar essas pessoas e dizer-lhes só, olha, sai. Não, estou a brincar. Mas sim, tchau. Temos que puxar contras num jogo que... Não, claro. Sem dúvida. Eu tinha que dizer que não tenho contras. Bem, isto é o Modern Art. Reiner Knizia é um clássico e até à próxima. Até à próxima. Tchau. Obrigado.